Vou falar sobre alguns métodos de cálculo de deslocamentos em estruturas e para demonstrar esses métodos, né, que basicamente vai ser o método da carga unitária, né, que é baseado no princípio dos trabalhos virtuais. Para demonstrar esses métodos, a gente precisa entender aqui sobre o princípio da conservação da energia, né, que também acaba sendo aí um método que possibilita o cálculo de deslocamentos em estruturas. Conforme eu comentei, né, alguns métodos aqui para cálculo de deslocamentos, né, o método do trabalho e energia, que nada mais é do que o princípio da conservação da energia, o princípio dos trabalhos virtuais, e aí, entre outros, aí, teoremas de Castiliano, teoremas de Crotty-Genser, método de Rayleigh-Ritz, que são alguns métodos aí que permitem o cálculo de deslocamentos. Todos esses métodos, eles se baseiam no princípio da conservação da energia. E para a gente entender isso, a gente tem que relembrar aqui os conceitos de trabalho, trabalho externo e energia de deformação interna, que seria o trabalho interno, né? Então, a gente tem que relembrar aqui os conceitos de trabalho externo e trabalho interno. Relembrando, então, o que é o trabalho de uma força, né? Que seria o trabalho externo. A definição é que uma força realiza trabalho externo, né, quando sofre um deslocamento, né, dx, na mesma direção de F, né? Então, seria força aqui vezes um deslocamento, né? Então, aqui está representado uma barra tracionada que vai sofrer aqui, quando aplicar essa força, ela vai sofrer aqui um deslocamento delta. Se eu analisar infinitesimal, um elemento infinitesimal dessa barra, né, admitindo aqui que chamando de F, né, uma força que qualquer aplicada nessa barra, a gente vai ter que um infinitésimo desse trabalho, né, vai ser igual a F vezes a força F vezes um pequeno deslocamento aí, vezes um deslocamento infinitesimal. Quando eu tiro isso aqui da integral, né, eu falo então que o trabalho total realizado vai ser integral de f dx. E aí a gente tem aqui agora que saber qual que é a equação da força em função do deslocamento, porque é uma integral em relação a x, né, em relação aí ao que seria o x aqui, né, o comprimento da barra, vamos dizer dessa forma. Então, eu preciso saber a relação entre força e deslocamento. E para isso, né, nesse caso aqui, eu tenho que analisar qual que é o comportamento desse material, comportamento tensão, deformação desse material, ou o comportamento força, deslocamento. Aí aqui tem um gráfico mostrando, né, como que varia esse comportamento aí, à medida que eu vou aumentando a força, vai aumentando também o valor do deslocamento, né, até um valor final aqui, delta, que foi representado aqui nesse gráfico. Nesse caso, a gente está com a representação aqui de um material que tem comportamento elástico linear, né? A relação entre a tensão e a deformação para esse material, né, é uma reta. É um material aqui que segue a lei de Hooke, colocando de uma outra forma, né? Então, aqui, como isso aqui é uma reta, né, a equação aqui que relaciona a força em relação a deslocamentos aqui em função de x, né, é uma reta, a integral dessa equação vai resultar aqui na área desse triângulo, né, que é P vezes delta sobre 2. Ou também, se você substituir essa equação, porque essa equação aqui, ó, F é igual a P vezes X dividido por delta, é a equação dessa reta, ok? E a gente chega aqui que o trabalho externo, né, total aqui produzido por essa força aplicada P aqui, que gerou esse deslocamento final delta, vai ser P vezes delta sobre 2, que é a área ali do triângulo. O mesmo entendimento pode ser aplicado quando você tem um momento aplicado em um elemento estrutural, né? Você também pode calcular qual que é o trabalho realizado por um momento, porque a ideia aí, né? O trabalho externo é uma força ali vezes um deslocamento no mesmo sentido dessa força. Nesse caso aqui, a força é o momento e o deslocamento é uma rotação, né? Uma rotação, o deslocamento associado com essa força é uma rotação.
Então, aqui, um momento ele realiza trabalho externo, o E, quando sofre um deslocamento rotacional de θ, né, ao longo de sua linha de ação, a mesma direção aí em que essa força momento está aplicada, que está representado aqui. Então, analisando isso, né, em termos infinitesimais, né, um infinitésimo aqui desse trabalho externo vai ser igual ao valor do momento, né, da força concentrada aqui de momento aplicada, de θ. Resolvendo, tirando aqui, né, integrando, né, os dois lados, aqui o DUE sai da integral, né, fica trabalho externo, vai ser integral de m dθ. E aqui, da mesma forma que foi analisado para força e deslocamento axial, né, aqui também a gente vai analisar em relação ao momento e o deslocamento rotacional. A gente pode considerar que esse material tem um comportamento elástico linear, né, segue a lei de Hooke, e a equação aqui, podemos, né, escrever a equação aqui do momento em função aqui do ângulo, né, em função do θ, né, do giro aqui, e a gente chega aqui na mesma relação, né, o trabalho externo vai ser igual a m vezes θ dividido por 2, né, θ aqui é o giro máximo que esse elemento sofreu, né, quando aplicou essa força aqui m, né? Então seria um ângulo aqui, nesse caso aqui, o valor de θ é um ângulo. Agora a gente vai partir para uma análise já, ali a gente analisou só em termos externos, né, das forças externas aplicadas naquele elemento ali. Agora nós vamos partir já para uma análise interna, né, quando a gente aplica uma força axial no elemento, ou na mesma análise ali do momento, internamente acontecem tensões nesses elementos. E aí a gente vai analisar agora o que seria o trabalho interno, ou energia de deformação interna. Então, como o material ali tem um comportamento elástico linear, a gente considera que as perdas durante, né, a fase de carregamento e descarregamento são desprezadas, né? O sistema é conservativo. O que é esse comportamento aí elástico, né? Quer dizer que quando você aplica uma determinada força no elemento, ele sofre um deslocamento, sofre uma deformação. Por exemplo, no primeiro caso ali que eu apliquei uma força de tração, ele sofreu um deslocamento ali que ele aumentou o comprimento daquele elemento quando eu apliquei a força. Quando eu descarrego, ele recupera, né? Ele volta para o comprimento inicial, ele recupera totalmente ali o tamanho inicial que ele tinha. Então, essa é a ideia aí do sistema conservativo, né? Não sofre aí nenhuma perda, né? Então, por isso, todo o trabalho externo que estava armazenado na estrutura, ele vai ser transformado em trabalho interno, né? Em energia de deformação elástica interna. E isso pode ser recuperado aí durante o descarregamento da estrutura, porque o sistema é conservativo. Então, todo o trabalho externo a gente está chamando aqui de UE, né, provocado pela carga externa, transforma-se em trabalho interno, que no caso é provocado pelos esforços internos que surgem na estrutura, que basicamente é o momento fletor, né, força cortante, esforço normal e momento torsor, que são aí os esforços aí, principais aí agindo numa estrutura. Aqui, só para a gente relembrar esses esforços, né, de uma forma aqui mais prática, né? Então, a gente tem aqui o esforço normal ou esforço axial, né, que age aqui no eixo da estrutura, né? Aqui, então, um esforço de tração e aqui mostrando um esforço de compressão. A gente tem uma situação aqui de uma viga biapoiada com uma carga concentrada. Esse tipo de solicitação vai gerar dois esforços na estrutura internamente, né? Internamente vai aparecer momento fletor, né, que vai dar a flexão aqui nessa viga, mas também tem o esforço cortante, né, que seria a solicitação aqui internamente, dando cisalhamento nessa viga, dando um efeito aqui de corte nessa viga. E o momento torsor, né, que nas estruturas que a gente estuda é comum aparecer em grelhas, né, nas estruturas aí de engenharia, né, vai aparecer o momento torsor. Agora, analisando isso aqui internamente,
qual que é a representação dessas deformações internamente na estrutura. Então, aqui, ó, a deformação normal, né, que é o esforço aqui axial, né? Então, aqui um elemento infinitesimal, um pedacinho lá de uma barra que está sendo solicitada por esforço normal. Analisando esse pedacinho, ele tem um comprimento dx e a gente está imaginando aqui que ele também sofreu aqui, ó, um deslocamento du. Nesse caso aqui, considerando uma força de tração, né, ele aumentou aqui um pedacinho du. Então, esse du é o deslocamento relativo na direção do eixo da barra. Da mesma forma, a flexão, né? Aqui agora nós estamos em o mesmo elemento dx, um pedacinho lá de uma barra, agora nós estamos imaginando que ela está solicitada por um momento fletor, que vai dar uma flexão nessa barra, que é um giro, né? Da seção transversal aqui. Nesse caso, a gente está imaginando que esse giro aqui infinitesimal é o dθ. Está relacionado, então, com a flexão, esse deslocamento, né, um momento fletor ali agindo nessa barra, que produz uma rotação relativa no plano da seção transversal. Então, aqui observem, né, que a seção transversal ela girou desse ângulo aqui dθ. O cisalhamento já é um deslocamento relativo aqui, como se fosse perpendicular ao eixo da barra, né? O eixo da barra está aqui, ó, e ele deslizou esse elemento aqui, né? Aqui também é como um deslocamento transversal, né? Ao eixo da barra aqui, H, que a gente está chamando aqui, ó. Deslocamento relativo perpendicular ao eixo da barra, né? Então, a barra aqui, ó, esse elemento infinitesimal, ele sofreu um cisalhamento, né? Ele sofreu um corte aqui. Observem que essa posição aqui inicial do elemento, ela mantém, e aqui ele desloca desse valor aqui, dH. E o último aqui é o mesmo elemento infinitesimal, só que agora eu estou imaginando um esforço de torção nesse elemento. E aqui, no caso, a seção transversal girou, né? Aqui eu estou representando em 3 dimensões, né? Uma representação aqui, uma perspectiva, para eu conseguir ver que a minha seção, ela gira em relação à posição inicial. É como se eu tivesse esse ponto aqui, nessa parte inicial do elemento, e agora esse ponto ele sofreu esse giro aqui e passou para a posição, essa posição A' aqui, né? Então, que ele sofreu um giro aqui, dφ. Esse dφ é a rotação relativa em torno do eixo da barra. Conforme nós vimos nos slides anteriores, né, a representação aí desses deslocamentos infinitesimais, né, du para o esforço normal, dθ para o esforço devido à flexão, o esforço interno, né, dH devido ao cisalhamento, a força cortante, e dφ devido à torção, a gente consegue também, utilizando aí, considerando que o comportamento do material é elástico linear, representar esses deslocamentos em função de x, em relação a x, né? Porque a minha integral lá para calcular o trabalho externo, né? Ela estava em função de x, né? Então, a gente consegue reescrever esses deslocamentos em relação ao comprimento inicial do elemento dx, né? Que seria escrever isso em função de x. Então, aqui agora tem a demonstração de todos esses deslocamentos, né? Eu vou focar aqui um pouco mais no deslocamento axial e no deslocamento devido à flexão, que são aí os mais significativos para a estrutura, né? No caso aqui, pensando em treliças, né? Então, deslocamento axial, que é o importante, né? Que seria aí provocado por esforços normais, que são os esforços agindo nas treliças. E no caso de vigas, a contribuição mais importante vai ser da flexão, ou seja, devido ao momento fletor. Então, aqui, para o deslocamento aqui axial, né, a gente tinha aqui o dx e o du, e agora eu estou representando aqui também nesse elemento a força normal que provocou esse deslocamento aqui axial du. Então, aqui a gente pode escrever que essa força, né, é igual a tensão vezes a área, né, porque tensão é igual a força dividido por área. Então, aqui eu só representando aqui de uma outra forma, então a força vai ser igual a tensão vezes a área.
E aqui eu sei que a tensão ela segue a lei de Hooke. Eu sei que esse material segue a lei de Hooke, então a tensão ela vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação axial, né? Que é isso que estabelece aqui a lei de Hooke, né? A tensão ela é proporcional à deformação e a constante aí de proporcionalidade é o módulo de elasticidade. Esse A é só para indicar que aqui nós estamos fazendo análise na tensão axial. E essa deformação, o que é a deformação, né? No caso que é a deformação axial, é um valor adimensional, né? É o tanto que aquele meu elemento está se deslocando, né? Tipo, se deformando, aumentando ou diminuindo, no caso de tração ou compressão. Então, a deformação nada mais é o tanto que ele aumentou em relação ao comprimento inicial dele. Então, é o du dividido pelo dx, né? Deformação é o valor aqui percentual, né, que ele se deforma, percentual ou por 1000, né, dependendo aí do elemento aqui, né, das dimensões dele. Às vezes é mais interessante eu, em vez de falar percentual, falar por 1000, né, dependendo aqui das dimensões. Então, é simplesmente o du dividido pelo dx. E aqui era o área, né? Então, isso aqui, eu peguei a tensão, falei que é igual a E vezes epsilon, peguei o epsilon e é o du dividido pelo dx. Então, aqui eu consigo isolar o meu du e ele vai sair em função de o dx, conforme está essa equação aqui. O du, então, vai ser igual a n dividido pelo EA dx, para deformação axial. Agora, a deformação aqui devido à flexão, né? Então, eu tenho um momento aqui concentrado aplicado no meu elemento infinitesimal. Esse elemento tem um comprimento dx e esse elemento aqui sofreu um giro de θ. Ok? A seção transversal aqui girou esse ângulo aqui, θ, tá? Observe que após, né, esse tracejado é o meu elemento deformado. Então, devido a essa flexão desse elemento, nesse momento aqui, observe aqui embaixo, ele está sofrendo um aumento das fibras, né, que seria uma tração na fibra inferior. Em cima, ele diminuiu o tamanho, então sofreu uma compressão nas fibras inferiores. Então, esse momento fletor aqui, que é o momento fletor positivo, né, tracionando embaixo e comprimindo em cima. Esse Y, né, é a distância aqui da fibra superior, né, até o eixo do elemento, que é a linha neutra, que é onde ele não sofre deformações. No eixo desse elemento, o comprimento inicial dele é o mesmo comprimento. O comprimento desse elemento é o mesmo comprimento inicial dx. Agora, nas fibras superiores ou nas fibras inferiores ou nas fibras superiores, observe que o comprimento inicial dele sofreu variação. Aí, da mesma forma, a gente consegue escrever aqui, ó, a equação de equilíbrio para as tensões internas. Só que agora essa equação de equilíbrio vai ser escrita em função do momento. O momento é igual a uma força vezes uma distância. Então, aqui ele está fazendo aqui o momento em relação a como se fosse aqui a uma força na direção aqui do eixo X. Uma força aqui axial vezes essa distância y, né? Que vai dar aqui um momento. Só que essa força seria o quê? Seria a tensão, né? Vezes a área. E aqui ele está representando em termos de uma área infinitesimal, né? Então, se eu integrar a tensão vezes uma área dA, vamos dizer assim, eu tenho qual que é a força resultante aqui para esse elemento infinitesimal, que é o que está sendo feito aqui, ó, integral de sigma dA vai resultar numa força nessa direção x aqui. Essa força vezes o y é o momento em relação ao eixo aqui, em relação aqui na verdade, a fibra superior aqui, né? Essa força vezes o momento. Por isso que ficou com esse sinal negativo para dizer que é uma força aqui de compressão, vamos dizer assim, na fibra superior. Então,
Agora, essa tensão eu consigo escrever em função da lei de Hooke, né? Então, aqui, da mesma forma que foi feito no elemento para axial, eu escrevi aqui em função da flexão. A tensão aqui devido à flexão vai ser igual o módulo de elasticidade vezes a deformação, só que a deformação relacionada à flexão. Essa deformação em relação à flexão, ela já tem uma equação diferente, porque no caso aqui, a flexão, ela está trabalhando aqui com ângulos, né, com giros. Então, essa deformação aqui, ela vai ser vai ter essa relação aqui, né, dθ dx vezes y. Só explicando melhor essa questão da definição da deformação aí, devido à flexão, né, deformação axial, aí eu dei um zoom aqui maior no elemento para a gente entender. Então, dθ está relacionado ao giro que a seção transversal sofreu. Então, eu representei aqui, ó, é esse ângulo aqui que seria o deslocamento infinitesimal aqui de giro, o dθ, devido aqui à aplicação desse momento fletor. Agora, o epsilon, nesse caso, é a deformação axial. É a deformação axial, mas devido à flexão, né? Então, ele tem a mesma definição relacionado aí ao deslocamento axial, né? Então, a deformação aqui axial, ela, devido à flexão, ela vai ser o du, no caso aqui nós estamos analisando na fibra superior, né? Então, aqui vai ser uma deformação de encurtamento, né? Na parte superior, o elemento infinitesimal, ele sofreu um encurtamento, né? Ele tinha um comprimento dx, e agora tem esse comprimento aqui que eu não sei qual é, né? Então, aqui, ó, a deformação axial dele vai ser o du, né, que é o tanto que ele encurtou em relação ao dx, né? Vai ser uma deformação aqui devido à compressão, um encurtamento. Então, eu teria que escrever isso aqui em função de θ, porque a minha deformação que eu estou analisando agora é o giro, não é a deformação axial. Eu tenho que conseguir escrever isso em função do dθ, porque eu quero saber qual que é esse valor em relação ao giro que o elemento sofreu devido ao momento fletor. Eu consigo fazer isso. Então, eu sei que a tangente desse ângulo dθ é o du dividido pelo y, né? Que forma aqui um triângulo retângulo, ok? Aí eu escrevi dessa forma, tangente desse ângulo dθ, né, o du dividido por y. Aqui eu nem estou considerando os sinais, não, tá? Só que, como isso aqui é uma deformação infinitesimal, isso aqui é muito pequeno, vocês podem fazer até a continha na calculadora para vocês entenderem isso. Quando eu tenho ângulos muito pequenos, a tangente desse ângulo, ela fica muito próxima do valor do próprio ângulo. Então, vocês podem fazer aí, né, tangente de 0,000001, por exemplo, e ver o valor que dá dessa tangente. Dá muito próximo, né, porque são valores aí muito pequenos. Então, a tangente de dθ, ela é aproximadamente igual o próprio ângulo θ. Então, nesse caso aqui da flexão, a gente faz essa simplificação, que a tangente de θ é aproximadamente aqui igual o ângulo θ. Então, dθ é igual a du sobre y. Então, eu isolei o du. O du, então, é y vezes dθ. E aí, eu chego numa equação aqui para a deformação aí devido à flexão, né? Ela vai ser menos y dθ dividido por dx. O negativo para dizer que é uma compressão, né? Que sofreu um encurtamento na fibra superior. Indicando aqui compressão nas fibras superiores, ou seja, o elemento infinitesimal aqui, ele sofreu um encurtamento. Voltando, então, para chegar na equação geral aqui do momento, né, da integral, desse momento aqui da seção transversal, a gente vai conseguir escrever, então, esse dθ em função do momento, que é o que me interessa. Então, aqui, ó, eu peguei, então, esse εx, né, que é a deformação axial devido à flexão, εxf, e substituí a equação que eu
mostrei no slide anterior, né? Menos y dθ sobre dx. E aqui é o menos YdA que já estava na equação. Então, se a gente resolver essa integral, esses termos aqui, ó, eles saem para fora da integral, tá? O epsilon não, desculpa, o E, que é o módulo de elasticidade, que é uma constante, e o dθ também, ele vai sair para fora da integral, porque é uma integral aqui relacionada à área, né? Ao dA. Aí, o que acontece? Aqui sobraria, então, uma integral de y² dA. Os dois negativos aqui, menos vezes menos, fica mais, né? Fica a integral de y² dA. A integral de y² dA, ela é o momento de inércia da seção transversal. Então, aqui a gente consegue reescrever essa equação, dθ é igual a m dividido por EI dx. De forma similar ao que foi feito nos anteriores, a gente consegue também chegar nessas equações aqui que representam os deslocamentos aqui relativos, né? No caso aqui do esforço cortante, o cisalhamento em função de x, e da torção também em função de x, né? Que vai usar aqui a lei de Hooke para o cisalhamento, a lei de Hooke para a torção, né? E usar também aqui o conceito relacionado aqui à representação da deformação aqui, cisalhamento em relação aqui ao eixo axial, vamos dizer assim. Então, esse aqui eu só deixo a fórmula aqui final para vocês, né? Esse aqui é o fator de forma aqui da seção transversal. E o JP é o momento polar de inércia, né? O momento de inércia aqui, no caso, a torção aqui em relação aqui à seção transversal. Então, voltando naquela equação geral que a gente tinha do esforço interno, né? Que é o valor do esforço da força interna lá axial, vezes o deslocamento na direção dessa força. O valor lá do momento interno, né? Vezes o deslocamento rotacional na direção desse momento, o esforço cortante lá interno, vezes o deslocamento lá devido a deslocamento transversal, né, na direção dessa força cortante. Da mesma forma, o torsor interno, vezes o deslocamento lá rotacional devido à torção na direção aí desse momento torsor. Essa aqui é a equação geral, então, para deformação interna. E aqui foi substituído todas aquelas equações anteriores que foram demonstradas anteriormente, que representam esses deslocamentos aqui em função de x, né? Dx aqui no caso. Então, essa foi a fórmula geral aqui para deformação interna, para o cálculo da deformação interna, que seria o trabalho interno. E aqui as propriedades aqui da seção transversal, né? E propriedades do material em cada caso, módulo de elasticidade longitudinal, módulo de elasticidade transversal para torção e para o cisalhamento, área da seção transversal, momento de inércia, momento polar de inércia e o fator de forma aqui para o cisalhamento, que é esse aqui. E agora a gente vai analisar cada caso particular, porque aquilo é uma equação geral. Aí, dependendo do tipo de estrutura que você está analisando, tem as considerações aí para cada caso. Então, no caso de treliça, por exemplo, a única parcela de esforço que tem internamente na treliça é o esforço normal, né? Treliça não tem momento fletor internamente, não tem força cortante, não tem torção. Então, aqui, treliças são solicitadas internamente apenas por esforço normal. Então, aquela equação grandona, ela vai ser simplificada e vai sobrar apenas a parcela do esforço normal. E ainda tem mais uma vantagem em relação à treliça, que o esforço normal na treliça, ele é constante em cada barra. Então, não precisa de fazer uma integral. Se ela é constante, esse N sai para fora da integral, né? Isso aqui vira apenas um somatório. Então, na treliça, né, pelo princípio da conservação da energia, a fórmula final seria essa aqui, P vezes delta vai ser igual ao somatório de N ao quadrado, né, que é o valor do esforço normal em cada barra, L dividido por EA. Aqui, então, tem meio aqui cortou, né, a forma
foi simplificada para esse formato aqui. Para vigas, no caso de vigas, né, são estruturas solicitadas internamente por esforço cortante e por momento fletor. Seriam essas duas parcelas aqui, o esforço cortante é essa parcela e aqui a parcela do momento fletor. Só que a energia de deformação, quando você calcula, devido ao esforço cortante, ela é muito pequena comparada com o valor que dá aqui na flexão, muito pequena mesmo. Então, isso aqui pode ser desprezado, porque o valor maior desse deslocamento, delta, ele vai vir da parcela da flexão, principalmente à medida que o comprimento da viga aumenta em relação ao tamanho ali da seção transversal. Em geral, as vigas que a gente calcula aqui nas edificações, na engenharia, elas têm um comprimento muito maior do que a altura, no mínimo aí em torno aí de 10 vezes maior, né, do que a altura da seção transversal. Concluindo, a gente tem aqui, para o caso de pórticos, né, que são estruturas solicitadas internamente por esforço normal, esforço cortante e momento fletor, em que seriam essas três parcelas de esforços internos, mas similar ao que acontece em vigas, né, a contribuição da flexão também é muito maior. E aí a parcela de energia de deformação devido ao esforço normal, esforço cortante, ela é desprezada e ficaria só essa equação aqui no caso, que é a parcela da flexão.